do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Que bom que você está aqui. Mais um culto abençoado para Ele. Salmo de número 108. Estou na NAA, tá, Lu? Salmo de número 108, versículo 1. Eu estou na NAA, Nova Almeida. Isso. Presta atenção. Olha o que o salmista diz. Ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: firme está o meu coração, ó Deus. E a minha pergunta nesta quinta-feira, dia 1º de maio, um mês novo começa, o teu coração está firme? Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, violão, teclado, bateria, baixo. Eu quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, brilhe a tua glória. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por mais um culto nós estamos aqui. Nós queremos declarar que o nosso coração está firme no Senhor. Nosso coração está grato ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, Senhor. Pai, obrigado pela presença do Teu doce Espírito, Senhor. Pai, obrigado pela manifestação dos Teus anjos. Obrigado pelo mover do Teu Espírito. Obrigado por cada vida que tem sido transformada, sido impactada, por cada vida que tem se decidido pelo Senhor. Obrigado pelos corações que antes eram corações vacilantes, corações incrédulos, mas hoje são corações firmes, corações que te amam, corações que temem o teu nome, corações que estão aqui porque querem colocar o Senhor no mais alto e sublime lugar, corações que querem render adoração, corações que querem dizer para todos no reino espiritual que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, que o Senhor é o nosso Salvador, que não há outro nome, que não há outro caminho, que não há ninguém, não há principados, potestade, acima, abaixo, no céu, na terra, debaixo dos mares, não há um nome que esteja acima do teu nome. E Pai, é dessa verdade que nós estamos aqui, para proclamar a tua glória, exaltar o teu nome. O culto é para o Senhor, o culto é para o Senhor. Vem de novo, Pai, faz de novo, Senhor, vem sobre nós, abra o céu sobre esse lugar, derrama, Pai, derrama sobre nós. Nossos corações estão abertos, Pai, nossos corações estão abertos. Queremos declarar isso, que os nossos corações estão abertos, que nós temos fome, que nós queremos o Senhor, que nós queremos o Senhor, que nós ansiamos por mais do Senhor. Repreendemos, Pai, repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que vai contra o fluir do teu culto, tudo aquilo que
que quer nos atrapalhar. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos esse lugar coberto pelo sangue. Esse lugar, Pai, um lugar que tem habitação, o subir e descer dos teus anjos, onde a tua glória, onde o teu Espírito, onde o Senhor governa. O Senhor governa, o altar é do Senhor, o trono é do Senhor. Pai, o trono é do Senhor, o púlpito é do Senhor, a glória é para o Senhor, a exaltação é para o Senhor. Damos toda a honra, damos toda a glória, damos todo o louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido, vamos adorar. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, leva-nos, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. em ti. Leva-me, Senhor, estas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Esse é o nosso desejo, Senhor. Leva-nos, ó Pai, além do que o lugar, além do que os olhos podem ver, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a um lugar especial, Senhor, a um lugar de intimidade contigo, Senhor. Leva-nos, ó Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa canção, ó Pai. Santo é o Senhor, Deus. Tu és tudo que precisamos, ó Pai. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras, ao lugar, Senhor, por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me,
noite. Oh, Senhor, nos leva, Deus. Leva-me, Senhor, dentro do... É o nosso melhor lugar, Senhor. Eu encontro o meu lugar em Ti. Leva-me, Senhor, a Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração. Teu coração, eu encontro o meu lugar em Ti. Leva-me, Senhor, a Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu encontro o meu lugar em Ti. Enche o nosso lugar, Senhor. Não existe lugar melhor para se estar, Pai, senão na Tua presença, Deus. Tua presença é o melhor lugar, Pai. Por isso, Deus, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti. Entrega tudo para Ele nessa noite. Pela graça que me salvou. Cante. Na tempestade, meu nome chamou.
pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia,
e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tua noiva declara, Senhor, Santo, 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 teu nome é, teu nome é Santo, Senhor, teu nome é, Santo, Santo, Santo. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é santo, Senhor, poderoso. Ei! Santo, santo é teu nome, Pai. Ei! Lembro quando te encontrei, tudo novo. Declara isso pra Ele. Me fizeram prosseguir várias vezes eu, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas
mas me rendo. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Como no primeiro amor, eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Aleluia! Somente a ti, Senhor. Somente a ti, ó Deus, seja a nossa adoração, Pai. Somente para ti seja o nosso louvor, ó Deus. Vivemos por causa de ti, ó Pai. Tu és o nosso motivo, Deus, de todos os dias, ó Pai, acordarmos com força, acordarmos determinados, Senhor. Se temos força, Deus, todas as manhãs, é porque o Senhor tem estado conosco, Deus. É porque o Senhor tem nos tomado pela nossa mão. Oh Deus, quanta gratidão a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Pelos momentos na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Meu coração se enche de gratidão, Deus. Meu coração se enche de gratidão porque eu me lembro de onde o Senhor me tirou, Pai. Eu lembro onde o Senhor me encontrou. Eu me lembro, ó Deus, de todos os momentos em que eu precisei de Ti, o Senhor estava comigo, Deus. Por isso, Deus, a minha vida é totalmente para Ti, Senhor. Eu me rendo totalmente aos Teus pés, ó Deus. E declaro que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Teu nome é sobre tudo, Teu nome é sobre todos. O Teu nome é lindo, é grande, é eterno. O Seu nome reina para sempre. Não existe outro nome que esteja além do Teu nome, Senhor. Teu nome é maior do que tudo, maior do que todas as circunstâncias, maior do que todos os problemas. E é o Teu nome que louvamos e engrandecemos neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, Deus. Te peço, Deus, que só abra o nosso coração, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ter entendimento, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Que o Senhor derrame sem medidas, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai.
queremos receber, ó Deus, porção dobrada de Ti, Senhor. Invada a sua casa, invada este lugar, ó Deus, inunde os corações, ó Deus. Que aqueles que aqui entraram, que não saiam daqui da mesma forma, que aqueles que estão assistindo em casa, Deus, que após finalizar a transmissão, que não finalizem da mesma forma que começou, mas renovados pela Tua palavra, Deus. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Amém, amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. As crianças até 11 anos, crianças até 11, porque temos o ensaio pro Dia das Mães, temos culto. Queridos, enquanto as nossas crianças estão saindo, eu queria pedir para você não desfocar não, porque Deus está nesse lugar. Nós estamos vivendo, eu creio, querido, um tempo novo, um tempo diferente. Você tem que ser muito, mas muito duro mesmo, para você não sentir que tem um ambiente, uma presença de Deus poderosa nesse lugar. Sabe, Deus tem marcado alguns encontros conosco, eu creio nisso. A gente chega aqui, parece que Ele já está aqui esperando. O problema é que os cultos agora parece que acaba rápido demais. Vem cá, pastor. Não fica falando não, porque eu sei que o tempo é curto. Mas eu sei que Deus vai continuar ministrando com o nosso coração, amém? Pastor bonitão. Ah lá, quando eu prego eu não tenho esse microfoninho, ó. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado que o Senhor está na casa, Teu Espírito Santo está aqui. Obrigado porque o Senhor é conosco, o Senhor trouxe cada um. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para ministrar, Pai, aos nossos corações. Então usa o Teu Filho, que a unção, a presença, a sabedoria do céu esteja sobre ele. Como igreja nós abençoamos, como pastor eu abençoo a vida dele, Pai, e que ele seja instrumento do céu sobre nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu estava lutando em fazer um negócio ali, mas depois o pastor falou para não sair do foco. Quero chamar o pessoal do louvor para subir aqui de novo, mais um minuto. Sabe, irmãos, não é sobre um som, não é sobre uma performance, é sobre Ele. Sabe, é por Ele que nós estamos aqui. E eu oro por um dia que você já chegue nesse culto pronto, sabe? Que você venha de casa já carregando essa presença. E que você chegue aqui e você fale como Paulo falava: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E morrer para mim é lucro, e o meu viver eu vivo por Cristo. E não tem outra coisa na minha vida a não ser amá-lo eternamente. Sabe, nós vamos cantar mais uma música. E você já está aqui. Você não tem para onde ir mais. Abre o seu coração. Sabe, cante, exalte ao Senhor. Exalte a Ele com todo o seu
fervor, com toda a tua vontade. Abra o seu coração. Você que ora em língua, ora em língua. Você que profetiza, profetize. Você que tem dons, manifeste os dons que há em você. Mas faça alguma coisa pelo amor de Deus, porque Ele já está aqui. Sabe, porque Ele já está aqui. Ele veio por causa de você. Não há outro motivo a não ser você para Ele estar aqui. Sabe, Deus está dentro de você. Vamos adorar. Vou falar do que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Senhor, em tua presença, Senhor, nós confiamos na tua presença, Senhor, nós precisamos da tua presença. Venha, Pai, venha sobre o teu povo nessa noite. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, o teu amor em nós. Venha sobre nós, Pai, quebrando cadeias, derrubando portas, Pai, abrindo portas. Manifesta, Senhor Deus, o teu amor no meio do teu povo, da tua igreja. Pai, nós precisamos da tua presença. Nós confiamos na tua presença. Nós não vivemos sem tua presença, Pai. Venha sobre nós nessa noite. Venha, Senhor Deus, venha, Espírito Santo, paira sobre esta igreja. Que a tua nuvem, Pai, invada essa igreja. Enche os nossos corações, é o que nós te pedimos. Precisamos, Pai, da tua presença. Precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. O Senhor é bom, amém? Glória a Deus, irmãos. Sabe, eu quero viver um tempo que
E eu estou orando por isso, e eu sei que tem mais gente orando por isso. Que nós façamos igual quando foi fazer a dedicação do templo ao Senhor com Salomão, que não precisava nem os sacerdotes ministrar. Asaf começava a tocar, trombetas tocavam, e a nuvem do céu descia, invadia todo o templo, e o sacerdote não precisava nem ministrar, nem falar nada, e eu oro para que um dia, e nós vamos chegar lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o maior interessado em fazer isso. Eu te disse que Ele só está aqui nessa noite porque você está aqui. Sabe, Deus me deu uma palavra e faz tempo, foi ontem. E glória a Deus por isso. Pastor Anice fica perguntando para mim, e aí, o que você vai pegar? Eu falei, eu ainda não sei, mas o Espírito Santo está revelando aí. E de verdade, tem algumas palavras que eu consigo preparar um tempo antes, mas a maioria delas sai assim, meio nas vésperas, né? E glória a Deus por isso. Então, de vez em quando o pastor pega a gente um pouco de surpresa, não faz muita diferença também não, porque é de um dia para o outro que Deus fala. Comigo é assim, talvez pode ser que tenha alguém que faça diferente. Mas essa semana nós tivemos o GPS, tivemos algumas conversas com alguns irmãos e sabe, Deus me deu uma palavra e eu quero meditar com você sobre algumas coisas, que é sobre se reposicione. Se você que gosta de um tema, se reposicione, o tema dessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 34. Nós vamos ler. Mas não saia desse espírito não. Continue com o seu coração aberto aí, o Senhor vai te surpreender nessa noite. Sabe, Ele é especialista nisso. E eu creio, o pastor falou que nós estamos vivendo tempos sobrenaturais. E eu creio. E tem uma coisa, você precisa ficar debaixo dessa nuvem, porque senão a nuvem anda, você fica para trás. Não perca tempo. Entre nessa nuvem da glória de Deus, que você vai viver sobrenaturalmente. E aí você fala assim, pastor, mas você fala tanto de sobrenatural. Eu falo, porque a nossa fé é sobrenatural, o nosso crer é sobrenatural, o nosso Deus é sobrenatural, e nós já vivemos experiências sobrenaturais. Eu já contei um testemunho aí. Eu fui uma vez numa igreja aqui no Mato Grosso, e eu vi uma mulher paralítica andar. Então, sim, já vi surdo ouvir. E eu estou orando aí, irmãos, daqui uns dias nós vamos ver isso aí em nome de Jesus novamente. Nós cantamos aqui que faz de novo, né? Eu creio em um Deus que faz todas as coisas novas, e Ele não mudou. Ele não mudou. Vamos lá, senão não vou pregar. Ponha esse daí eu vou ler na RA, os outros todos é na NAA. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Se eu não me engano, o apóstolo Mauri leu até esse versículo aqui no final de semana, que ele pregou no domingo. E, como eu disse, essa mensagem nasceu por conta de algumas conversas que nós tivemos por esses dias, e Deus começou e ontem confirmou e colocou no meu coração
sobre algumas pessoas que andam ansiosas, sabe? E a ansiedade é algo terrível que nos abate, que talvez venha sobre você. Ansiedade é um sentimento que te paralisa. Você fica tão ansioso pensando em tantas coisas que você não consegue fazer nenhuma coisa. Então você fica parado. E é um momento de estagnação, um momento de apatia, um momento de dificuldade. Mas tem muitas pessoas que vivem desse jeito, e eu falo talvez até com um pouco de propriedade, porque eu já passei por isso. Até um tempo atrás eu tinha crises muito fortes de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e todas essas coisas que você já sabe. Tomei alguns remédios tarja preta, esses alprazolam, tudo esses lã que termina no final aí. Eu tomei alguns. Tomava remédio para dormir e não dormia. Tomava remédio para ficar acordado e dormia. Fazia tudo o efeito contrário. Mas esse sentimento de ansiedade é algo que sobrevém sobre algumas pessoas, e as pessoas têm dificuldade de sair desse lugar. Porque é um lugar que aprisiona, sequestra a vida da pessoa nesse lugar. Talvez você está em 2025 e você está preso em 1989 ainda, em alguma circunstância da sua vida, em algum momento da sua vida, por ansiedade, por preocupação, talvez por algum outro sentimento. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele faz tudo novo, para te dizer que a sua vida vai mudar, que os teus sentimentos vão mudar, e você nunca mais será o mesmo, sabe? Porque tudo mudou. Se você perceber na sua vida, algumas coisas mudou, a sua vida mudou, mas você talvez ainda está sequestrado nesse momento da sua vida, nesse período da sua vida. E Deus, Ele está fazendo de tudo para você sair desse lugar, mas você está preso lá ainda. Sabe, tem um ditado que as pessoas falam aí que se você, não adianta você me procurar no meu passado, eu não estou mais lá, não é assim? É mais ou menos assim. Então você não está mais no seu passado, você está vivendo hoje, mas você está vivendo hoje, mas preso em algo que você, em alguma situação, em algum momento da sua vida. E sabe que o que mais me preocupa também é que tem gente que evoluiu um pouco e está achando que como ele está vivendo hoje é o melhor e é o que ele vai viver pelo resto da sua vida. Você já pensou que tem gente achando que como ele está hoje já é o que ele vai viver o resto da sua vida? Quero te dizer hoje que Deus vai mudar a sua história. Você vai viver os melhores dias da sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu quero te trazer algumas verdades que Deus tem para a sua vida. Algumas coisas que Deus tem feito e falado com o seu povo. E a primeira coisa está em Isaías 43, versículo 18 e 19. Esse pode colocar na NAA. Amém? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares ermos. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas só esse versículo aqui já era para você estar pulando e dando glória a Deus, porque ele está dizendo: eis que faço uma coisa nova todos os dias. Sabe aquele problema que você estava vivendo até 7 horas? Não vai viver mais. Ele está fazendo uma coisa nova agora. Ele está trazendo a luz. Deus está trazendo uma luz, está clareando talvez as trevas que você estava vivendo. E ele diz mais aqui, ó: será que vocês não percebem? Sabe, tem gente que não está percebendo.
Deus ele está fazendo uma coisa nova todos os dias. Será que você não está percebendo? Será que você não está passando batido naquilo que Deus está fazendo na sua vida? Ele está fazendo uma coisa nova, está trazendo a luz, está colocando luz aonde não tinha luz. A Bíblia, e Deus ele gosta de trabalhar com luz. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e ele disse: haja luz. Sabe, talvez a sua vida estava sem luz. Deus está dizendo hoje: haja luz na sua vida. Haja luz sobre a sua terra, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre os seus negócios, sobre o seu caminho. E tem mais, Ele vai abrir caminho no deserto e vai colocar rios em terras ermas. Sabe aquela vida sem graça que você estava vivendo? Você me desculpe até eu falar assim, porque talvez fale assim: pastor, mas você sabe como que eu estou vivendo? Se você estiver vivendo sem esse Deus de novidade até ontem ou até hoje, você estava vivendo uma vida sem graça. Ele vai fazer transbordar os rios na sua vida. Ele vai colocar rios nos lugares ermos. Aqui vai fazer rios nos lugares áridos. Deus ele vai fazer florescer na sua vida. O nosso Deus é um Deus que tem poder de transformar deserto em jardim. O nosso Deus é um Deus que tem poder de transformar lágrimas em ambiente de festa, de celebração. Ele é o Deus que transforma um momento de derrota em um momento de forte testemunho para que o nome dele seja exaltado. Esse é o seu Deus. E aí você fica preocupado com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer. Deus é um Deus de coisas novas todos os dias. Sabe, você precisa tomar posse disso. Ele está trazendo a luz, está fazendo coisas novas. O nosso Deus, ele é incrível. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim: Deus, será que eu vou sair dessa situação? Muitas vezes eu me peguei pensando assim: será que o Senhor tem mesmo uma obra na minha vida? Será, né? E Deus estava fazendo caminhos no deserto. Eu não percebia, mas Ele estava fazendo uma coisa nova todos os dias. E eu quero te motivar a entender isso, que o Senhor está fazendo uma coisa nova na sua casa nesse momento. Você precisa entender isso. Nosso Deus, Ele pega um momento de derrota e transforma num testemunho. Sabe quantas vezes você vê uma pessoa vem aqui e fala: eu estava doente, estava quase morrendo, o Senhor me resgatou. Nós tivemos um encontro no final de semana, quantas pessoas, testemunhos maravilhosos, a gente teve no GPS, que glória a Deus. Sabe, pessoas que estavam vivendo uma vida de derrota, e Deus pega esses momentos de derrota e transforma num testemunho para a honra e glória do nome dEle. Eu sou fissurado nesse Deus. Você precisa ir para um lugar que você ouça a voz de Deus, para que você não tenha dúvida do que Ele está fazendo na sua vida. Sabe, esse lugar é o lugar que Deus te trouxe hoje. Ele vai reconstruir a sua história, Ele vai mudar a sua história, vai reconstruir a sua história com um final glorioso. Talvez até hoje você veio vivendo uma vida de derrota, uma vida assim meia mequetrefe, mas hoje Ele vai mudar a sua história. O final da sua história vai ser glorioso e vai ser longo ainda, em nome de Jesus. Sabe, Lamentações 3, 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor, ela não tem fim, tá? Talvez você veio aqui nesse tempo e você falando assim: mas eu já pequei tanto,
Eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que Deus não liga mais para mim. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Coloque isso na sua mente, na sua cabeça, grave isso no seu coração. Ela se renova a cada manhã e a sua fidelidade é grande. Sabe aquilo que Deus te prometeu, talvez quando você era criança e você ainda não viu Deus cumprir? Ele vai cumprir, Ele é fiel. Talvez Ele está cumprindo hoje na sua vida. Sabe aquela pessoa da sua família que você ora e ele está afastado, ele está vivendo outra vida e você talvez está quase desistindo? Deus é fiel, Ele vai cumprir, a sua casa vai ser salva, não vai se perder em nome de Jesus, porque a fidelidade dEle é grande. Não ande ansioso com isso, a fidelidade do Senhor se renova. Sabe, talvez Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, é um tempo de você levantar, sacudir a poeira e andar para frente. Ele te trouxe aqui para isso, para você viver algo novo, viver num caminho novo. Deus está te chamando para viver uma nova estação, para te tirar desse lugar de prisão que você estava vivendo. Você não é um erro. Sabe, muitas pessoas pensam assim, eu acho que Deus errou comigo. Não era eu, era outra pessoa. Coloque uma coisa na sua cabeça, meu irmão, você não é um erro. Deus não te viu assim, chegou no processo e falou assim, tá aí mesmo esse camarada aí, vamos ver o que dá, solta ele aí. Não é assim. Você estava nos pensamentos de Deus. Você já ouviu aqui, o pastor Murilo, o apóstolo Mauri falou que você venceu entre 300 milhões de espermatozoides. É isso, né, pastor? Você não é um erro. Só que talvez você também não é o mais rápido. Porque eu já vi muita gente falando assim, não, porque você foi o que ganhou a corrida, não sei o que. Tem pessoa que eu olho e falo, não. Esse aí não é o mais rápido. De jeito nenhum. Não foi esse que ganhou a corrida. E cada vez eu tenho mais certeza disso. Você não ganhou a corrida, mas você foi escolhido, projetado no céu, para ser do jeito que você é. Você é diferente, irmãos. Deus cuidou de você até nos detalhes. Não é porque você venceu a corrida, não. É porque Deus, Ele sonhou com você. Sabe, e não é eu que estou dizendo, não. Você é um sonho de Deus. E aí você vai falar assim, pastor, você já está querendo parecer aqueles coach lá. E não, eu não tenho nem talento para isso. É a Bíblia que diz, Jeremias capítulo 1, versículo 5. E eu quero que você guarde no seu coração, irmão. Você não é um erro, você é escolhido, projetado por Deus. Jeremias 1, versículo 5 diz assim, antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Aleluia. Você está ligado que antes de você nascer, você já estava na mente de Deus? Eu não sei você, mas para mim isso é fantástico. Sabe o que é Deus olhar para você e falar, Everton, sabia que antes de você nascer eu já sonhava com você, na Iamira, em Nova Mutum? Raidel, antes de você nascer eu já te constituí profeta das nações. Sabe, não é motivação, irmãos, é a palavra de Deus. E aí você pensa assim, mas será Deus? Deus não errou com você. Deus não errou com você, Ele sonhava com você, você já estava na mente dEle antes de você nascer, antes de você estar no ventre materno, você já estava na mente de Deus. Ele estava te desenhando, Ele estava te projetando, Ele estava construindo a sua história. Isso já é motivo de você glorificar a Deus, porque você é projeto de Deus.
Paulo, ele fala assim, ó, Paulo, ele sabe que ele era feitura de Deus. Olha como que ele fala, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu sou feitura de Deus, irmãos, eu falo igual o Paulo, e eu ando pelos caminhos que Deus preparou para mim, de antemão. Eu não sei você, mas eu não quero só andar, eu quero correr nesses caminhos. Eu quero andar por esses caminhos e viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, você é feitura de Deus, você foi feito de Deus, você foi fabricado por Deus. Você é algo diferente, você não é acidente, você é uma obra-prima. Agora você estufou o peito, né? Falou de obra-prima, você já lembrou de Leonardo da Vinci. Isso é muito mais legal que a Mona Lisa, irmãos. Ponha isso na sua cabeça. Muito mais bonito. Quem fez você não foi o homem, foi Deus. Sabe? E você talvez não está acreditando muito no que eu estou falando para você. Você vai ficar assombrado agora. Salmo 139, do versículo 13 até o 17. Presta atenção nisso aqui, irmãos. É Deus dizendo, ó: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formada, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinado, quando nenhum dele ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Irmão, você foi feito de modo assombroso e maravilhoso. Quando os seus ossos ainda não estavam encobertos, Deus já estava escrevendo os seus dias, todos os dias. Todos os dias. Você foi projetado por Deus, arquitetado por Deus, desenhado. Ele que fez, é obra-prima da criação de Deus. Pelo amor de Deus, diga alguma coisa. O Senhor, Ele te construiu, Ele te fez, e Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Ah, pastor, mas está falando isso porque você está pregando? Não, irmãos, eu estou falando isso porque a Bíblia está dizendo. Você é diferente, Deus cuidou de você até nos detalhes. Você é obra-prima da criação de Deus. E eu quis te falar essas verdades bíblicas para você entender, porque muitos de nós talvez vivem sem entender o que é em Deus, sabe, sem entender o que Deus tem para mim e para a sua vida. Jeremias fala que Deus fala assim, que eu sei os pensamentos que tem sobre ti, pensamentos de paz e não de morte. O Senhor, Ele quer o melhor para você, mas talvez você venha sequestrado em um momento da sua vida, e eu coloquei algumas verdades aqui para que você entenda que você precisa voltar a esse lugar, se reposicionar aonde Deus quer falar com você, te tirar desse lugar talvez de desprezo, de se sentir o coitado, de se sentir o derrotado, de se sentir, sei lá qual é o sentimento. Às vezes o pessoal que na igreja brinca, né? Fala, o pastor bonitão, e glória a Deus, eu sou bonito mesmo. Até o chat GPT sabe disso. Perguntei para ele, defina beleza, apareceu minha foto do perfil, antiga. Falei, não, mas eu quero uma definição premium, apareceu uma foto recente, de barba. Glória a Deus. Mas eu falo isso pelo seguinte, irmãos, tem gente que fala assim, mas cara, eu de verdade, eu me acho bonito, e eu não estou nem aí se você não acha, de verdade.
Não me importa. Eu me acho bonito, eu me levanto, eu olho no espelho e falo, eita, lá em casa. Glória a Deus, porque eu sei que eu fui criado por Deus assim. Deus me fez assim. Ele me trouxe ao mundo assim. E eu dou glória a Deus por Deus ter me feito assim. De verdade, Deus cuidou de todos os detalhes. Minha orelha é pequenininha, minha boca é grande. Glória a Deus. Esse tempo atrás fui na dentista, deitei lá e falou assim, nossa, mas você tem uma boca bonita, né? Eu falei, eixa, se liga, mulher. E eu estava anestesiado, fiquei com medo. Mas por que eu falo isso? Porque tem gente, irmãos, que se olha no espelho e fala, ai meu Deus do céu, está uma derrota. Muda a sua mente. Muda a sua mente. Você foi feito por Deus, você é especial, você é diferente. Sabe? Você tem que sair desse lugar. Você não é menor do que ninguém. Você talvez não é melhor do que ninguém, mas menor e pior do que alguém você também não é. Se coloque na posição que Deus quer que você seja. Você é um representante de Deus aqui na terra. Cristo em mim, há esperança na glória. Sabe, talvez você precise entender algumas coisas, e eu quero te falar assim, você me pergunta, fala assim, pastor, mas então como é que eu vou me reposicionar? Eu vou te dar algumas chaves nessa noite. Marcos, não é Marcos não, é João. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou acostumando, hein, pastor? Glória a Deus. João 21, versículo 3 até o 7. Como que você vai fazer para se reposicionar em Deus? Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Os outros responderam, não temos, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 6. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Essa aqui é uma passagem bíblica fenomenal, irmãos. Jesus tinha sido crucificado e Pedro tinha dado no pé. E a gente fala muito de Pedro, mas os outros discípulos também correram. A gente que enfatiza muito Pedro, né? A gente fala de Pedro e Judas, mas os outros também não ficaram para contar a história, não. Mas Pedro, ele foi, e aí ele entrou numa vibe ruim, sabe? Ele tinha perdido as esperanças, e ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida antiga, porque o que eu sabia fazer era pescar. Eu vou voltar para esse lugar, porque lá eu me dava bem, até eu ter vivido essa experiência com Jesus aí, eu criei uma expectativa, mas a expectativa que eu criei, eu me frustrei, porque eu achava que ele não ia morrer, e enfim, você conhece a história. E o problema é que quando você toma essa decisão, você começa a influenciar pessoas. Quantas pessoas que você conhece, que você andava junto e que você mudou de vida e desistiu de alguma coisa, e eles desistiram também. Sabe, talvez você é o sacerdote da tua casa e você
desiste de vir na igreja e, por consequência, a tua família desiste também. Quando você está fazendo isso, você está voltando a pescar e você está influenciando outras pessoas. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre Pedro. O que Pedro fez para poder se reposicionar? E a primeira chave que você precisa entender é que você precisa ouvir a voz de Deus. E aí você fala assim: pastor, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Pedro, ele ouviu o chamado de Jesus e ele mudou de lugar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele pulou na água. A Bíblia não diz, mas eu creio que Pedro, ele deve ter andado mais um pouco sobre as águas novamente, porque quem chamou ele é o que tem poder, autoridade, domínio sobre todas as coisas. E uma vez ele tinha chamado Pedro: vem, e Pedro andou sobre as águas. Aqui a Bíblia não fala, mas eu creio, porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Sabe, Pedro, ele foi porque ele ouviu o chamado de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu Deus falando com ele, e ele foi. A primeira coisa que ele fez, quando eles ouviram a voz de Deus, eles jogaram a rede. Eles jogaram a rede. Jesus falou: joguem a rede, e eles ouviram na hora e jogaram. E depois Pedro, ele ouviu o chamado de Jesus. Ele poderia ter feito a seguinte escolha: ele poderia ter chegado e falado assim: essa história de jogar a rede do outro lado aí já aconteceu comigo uma vez. Eu já fui surpreendido com isso e aconteceu do mesmo jeito. Mas aquele cara que nós estávamos seguindo, ele morreu, ele foi crucificado. Eu não vou mais nessa história aí não. Talvez você já ouviu o chamado de Deus e ouviu por esses dias, e você está pensando assim: mas eu já me frustrei, eu não vou voltar para esse lugar. Isso aí é uma canoa furada, não vai dar em nada. Mas Pedro, ele ouviu o chamado de Jesus, e ele foi, ele se lançou na água. E nós sabemos que a partir desse momento ele se reposicionou e começou a viver algo extraordinário. Ele passou de ser um discípulo que era um fujão, que fugiu, a um homem que Deus usava, que o Espírito Santo se apoderava dele e que ele ajudou a estabelecer a igreja de Cristo na terra. Então ele ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu o chamado dele. Pedro, ele foi até a água, ele entrou, foi ao encontro de Jesus. Para você se reposicionar, você precisa de duas coisas: ouvir a voz de Deus e obedecer o chamado dele. Você vai voltar para essa posição. A terceira coisa que você precisa entender está em Lucas 24, versículo 30 a 33. Essa passagem aqui também é uma passagem conhecida. E aconteceu que estavam à mesa, e ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram uns aos outros, um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os reunidos 11 e outros com ele. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, essa é a história aqui, e eles tiveram um encontro com Jesus. E a terceira coisa que você precisa aprender para você se reposicionar é que você precisa prestar atenção nas obras dele, nos momentos de comunhão que você já teve com ele. Porque os discípulos aqui, eles reconheceram Jesus no partir do pão, na comunhão. Sabe, você já viveu coisas extraordinárias em Deus, já viveu momentos de intimidade com Deus,
mas você saiu desse lugar. E hoje Deus está te chamando a você voltar a esse lugar de encontro com Ele, de intimidade com Ele, de mesa com Ele. E você vai reconhecer as obras das mãos dEle, nos momentos que você já viveu com Ele. E você vai se reposicionar. Sabe, Deus, Ele quer te trazer à memória momentos que você já viveu com Ele. Sabe quantas pessoas de nós já vivemos coisas extraordinárias em Deus, e hoje talvez você não consegue arder o seu coração novamente. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você precisa voltar a ter o toque dos céus na sua vida. Você precisa pulsar na sua vida o toque dos céus, pulsar os céus na sua vida, no seu corpo, e você vai sentir arder o seu coração pela presença dEle, por momentos de intimidade com Ele, e é no partir do pão que você vai voltar a se posicionar. Pegue essa palavra, mas comece a se mover nesse sentido. Traga à sua memória aquilo que você já viveu em Deus, aquilo que você já viveu, aquilo que você está vivendo, aquele momento de comunhão que você já viveu com Deus, de intimidade com Deus. Ele está te chamando a você viver novamente desse jeito. Seu coração precisa estar ardendo, queimando por Ele. Amém? E a última coisa para nós encerrarmos. Tinha mais 32, mas só vou falar mais essa. Se você se reposicionar, se você mudar de lugar, sair desse lugar que você está hoje, se reposicionar e Deus transformar a sua vida, para mim já vai ser o suficiente. Mas você precisa aprender mais uma coisa. Você precisa perceber o cuidado de Deus com você. Sabe, e a passagem que eu vou falar aqui é de Elias, eu não vou ler. Elias tinha feito maravilhas, matou 850 profetas de Baal, só com uma oração. Desce fogo, o fogo desceu, morreu todo mundo. E aí Jezabel quis matar ele, falou que ia matar, e ele ficou com medo do que a mulher falou para ele e fugiu. Talvez você já tenha vencido grandes batalhas na sua vida. Talvez você já tenha passado por momentos de dificuldade, mas venceu todas elas. Mas talvez você chegou em um momento que você sentiu medo. Sabe, todos nós enfrentamos batalhas. Umas maiores, outras menores, mas nós enfrentamos. E talvez você já viveu todos esses momentos, mas você chegou em um momento que você falou assim: não, para mim já deu. Eu quero morrer. E aconteceu isso com Elias, e ele foi e ficou debaixo de uma arvorezinha, zembuzeiro, acho que é o nome da árvore. E o anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo do Senhor levou comida, levou pão e levou água. Cuidou dele. Ele comeu e deitou, o anjo foi lá e sacudiu ele e falou assim: ó, levanta, come mais um pouquinho, que a sua jornada vai ser longa ainda. Sabe, e Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar dos cuidados que Ele já teve com você. Sabe, talvez você, como eu, nem era para estar mais aqui. Quantas vezes Deus já te livrou da morte e você nem percebeu? Quantas coisas você já passou na vida e Deus te livrou de todas. Sabe, talvez você passou pelo Covid, que foi uma devastação, muitos perderam a vida, mas você está aqui, porque Deus teve cuidado com sua vida. E Ele está te trazendo a memória para você lembrar do cuidado de Deus na sua vida, o cuidado dEle na sua vida. Quantas vezes você já pensou assim: ó, agora para mim vai ser o fim. Eu estou vivendo os momentos finais. E você está aqui até hoje, porque Deus tem cuidado de você. E a palavra de Deus para você é a mesma que Deus enviou aquele anjo para falar com Elias: levante-se, porque a sua jornada ainda é longa.
Sua vida não acabou não, irmão. Sua jornada é longa ainda. Deus tem muito para fazer na sua vida. Se reposicione, volte para o lugar de você ouvir a voz de Deus, de você ter relacionamento com Ele, de você ter intimidade com Ele, de você ouvir a voz dEle, de você obedecer o chamado dEle e de você perceber o cuidado dEle, ter intimidade com Ele, momentos de comunhão, porque a jornada ainda é longa. Sabe, talvez o diabo tenha tentado colocar um ponto final na sua história, mas ele não tem poder e autoridade. Ele pode fazer no máximo uma vírgula. Quem põe a ponto final na história é somente Jesus, e o final da sua história vai ser glorioso. Sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender essas verdades. E eu quero que você se coloque de pé e nós vamos orar. Sabe, Deus se preocupa conosco. Ele se preocupa com você. Ele está aí dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Pouca coisa, né? O nosso Deus habita dentro de você. Ele tem cuidado de você. Sabe, Deus está falando muito forte comigo que Ele vai mudar circunstâncias de vidas de pessoas nessa noite. Ele vai te trazer de volta à posição que Ele quer falar com você. Ele vai te trazer a um lugar onde você possa ouvir a voz dEle e não duvide da voz dEle. Sabe, aonde você identifica, como que você vai identificar a voz de Deus? Irmãos, a voz de Deus é sempre mais alta. É mais alto que a tribulação, é mais forte que o problema que você está vivendo. A voz de Deus é sempre maior, é sempre mais forte, é mais poderosa. E ela está bradando aqui nessa noite, dizendo: filho, eu te trouxe aqui para mudar a sua história, para te colocar numa posição que você nunca devia ter saído. E eu quero orar por você. E eu sei que Deus falou com você, porque falou comigo também. E eu queria que, enquanto o louvor vai trazendo a nuvem da glória de Deus nessa noite, queria muito orar com você, que talvez precisa voltar a um lugar de ouvir a voz de Deus. Talvez você precisa voltar a um lugar de perceber o que Deus já fez na sua vida. E esse é o momento. Eu quero orar com você, profetizar sobre a sua vida, que você vai ser vitorioso. Tem um minuto. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sabe, irmãos, aí você pode falar assim: ah, pastor, mas você falou de ansiedade e tal. As pessoas que andavam com Jesus não tinham ansiedade, eles tinham sim. Marta
Marta não, Maria. As Marias e Salomé foram ao encontro de Jesus. Jesus tinha sido sepultado. E elas pegaram perfume e estavam indo levar para Jesus. E elas diziam entre elas: quem vai tirar a pedra? Elas estavam indo ao encontro de Jesus e preocupados com quem ia tirar a pedra. E alguns textos da Bíblia diz que houve um terremoto e aí o anjo tirou o sepulcro, o anjo tirou a pedra e elas chegaram lá, já estava tudo resolvido. Escute uma coisa, que vocês que estão aqui na frente. Esse sentimento, ele não vai parar vocês. Esse sentimento, ele não vai parar. Nós vamos decretar a falência da ansiedade agora em nome de Jesus. Ele tem uma coisa nova todos os dias. E Ele está dizendo que circunstâncias estão sendo mudadas nessa noite. Sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje, nós declaramos, eu profetizo bênção, eu profetizo uma nova estação, eu profetizo um tempo novo, um tempo de posicionamento, um tempo de reposicionamento, um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, um tempo de florescer. Deus vai colocar um rio em lugares áridos. Aquilo que você não viveu até hoje, você vai viver em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu coloco agora a vida dos meus irmãos aqui na frente, Pai. E em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, os nossos sentimentos, as nossas angústias. O Senhor levou na cruz, Pai. Pai, nós tomamos posse agora, Pai, do direito que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nós tomamos posse no direito de ser livres, de ter uma mente livre, de viver aquilo que o Senhor disse que nós viveríamos, de andar por lugares abençoados. Senhor, nessa noite eu te peço, abra caminho no deserto da vida dos meus irmãos. Pai, que rios de água viva fluam sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo uma nova estação, eu profetizo um novo tempo, um tempo de sorrir. Pai, em nome de Jesus, transforme lágrimas em festa, transforme em celebração, e momentos de derrota, Pai, transforme em testemunhos para a honra e glória do Teu santo nome. Eu decreto, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos bênção, vitória, Pai, que eles possam prosperar, Pai, que eles possam vencer e que nenhum mal chegue à tenda deles, e que eles tragam à memória aquilo que traz esperança. Pai, nós cancelamos e bloqueamos todo pensamento que não vem do Senhor, e em nome de Jesus declaro eles mais que vencedores pelo Teu nome. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Tudo isso que foi liberado, que você tome posse. Quero continuar esse domingo. Então, domingo, dia de ceia, quero muito que você venha, que você convide alguém. 19 horas, nós vamos estar aqui, vai ser um culto abençoado, tenho certeza. Domingo de manhã nós temos EBD. Sábado não haverá culto dos jovens aqui. Nós temos uma programação aí dos jovens da igreja. Nós vamos pro Vem Ver, uma chácara, vamos estar lá um tempo. Não te convido mais porque não tem mais vaga, então fica pro próximo. Mas eu creio que vai ser um sábado sobrenatural. Estamos com a expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer.
E eu queria dar mais um recado só. No próximo domingo, sem ser esse agora da ceia, o outro vai ser Dia das Mães, nem preciso te falar. As crianças estão ensaiando, vamos ter uma programação. E, enfim. No outro, querido, dia 18, nós vamos ter o batismo. Também estou com muita expectativa. Você que ainda não entrou no grupo, pega o teu celular, coloque lá no QR Code. Entre, isso aqui é para entrar no grupo do Zap, tá, querido? Você não é obrigado, mesmo participando do grupo, a se batizar. Até porque nós temos critérios, vamos estar tirando dúvidas, etc. Mas se você tem o desejo, quer saber mais, entre no grupo. Dia 18 vai ser sobrenatural. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esse culto. Receba toda a adoração, todo o louvor da Tua igreja, da Tua noiva. E nós também recebemos, ó Pai, a porção que o Senhor derramou sobre nós. Sabemos que é um tempo de reposicionarmos num lugar que o Senhor nos chama, numa identidade de filhos, de filhas, de princesas, de príncipes do Senhor, herdeiros, sabendo que ainda o Senhor tem muito para fazer em nós, através de nós. Sabemos que o Senhor tem algo para essa cidade, sabemos que o Senhor conta conosco, Pai. Nós queremos sim estar prontos, guerreiros do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê um final de semana abençoado. Abençoe, Senhor, o nosso fim de semana, cada um, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, vai em paz, bom final de semana, em nome de Jesus.